Olá pessoal, vamos a mais uma dica de física e hoje eu vou falar para ti a relação entre potência e resistência lá na eletrodinâmica. Por que isso é muito importante? Pelo seguinte, muita gente sabe que lá na eletrodinâmica as duas equações mais utilizadas é essa daqui e essa daqui. Ou seja, a primeira relacionando potência, corrente e tensão e a segunda resistência, tensão e corrente. Muita gente também acaba decorando duas outras equações para potência, que é essa daqui e essa daqui. O que pouca gente sabe é que se tu consegues resolver um problema com essa equação ou com essa, com certeza tu conseguirias resolver o mesmo problema analisando essas duas que são as mais básicas. Por que eu digo isso? Porque essas duas equações que eu coloquei em vermelho, elas se originam justamente da junção dessas duas. Faça você aí em casa. Por exemplo, pegue nessa equação e isole a tensão, ou seja, vai ficar R vezes I. E substitua aqui dentro. Vai ficar então I vezes RI, o que vai originar essa equação. Ou então, podes pegar e isolar a corrente nesta equação aqui e substituir aqui. Chegarás nessa. Agora, por que às vezes é interessante e mais fácil resolver um problema utilizando essas outras duas equações secundárias, que lembrando, são originárias dessas daqui? Boa parte dos alunos que estão se preparando para os vestibulares, para o Enem, acabam confundindo seguindo uma dica, que é que essa equação, a princípio, ouve-se muito falar que ela serviria apenas para uma associação de resistores em série, enquanto essa daqui serviria apenas para resistores em paralelo. Isso é mentira. Tá? Por quê? Porque essas duas equações aqui servem para qualquer tipo de resistor e qualquer tipo de associação. Agora, quando fores comparar dois ou mais resistores, dependendo se o que é igual para os dois ou mais resistores for a corrente, fica mais claro tu utilizar essa expressão, já que, tendo um termo constante, tu consegue fazer uma relação entre um e o outro. A mesma coisa aqui, se entre dois ou mais resistores tu tens a tensão sendo algo igual para todos os resistores, podes analisar por aqui, que fica mais fácil. Por quê? Tendo isso como constante, consegues ter uma relação entre potência e resistência. Aí a dúvida surge da seguinte forma: afinal, potência é proporcional à resistência ou potência é inversamente proporcional à resistência? Novamente, se eu te fazer a seguinte pergunta: quanto maior for a resistência, maior ou menor a potência, tu vai ter que me dar outra informação. O que acontece com a corrente? A corrente está variando ou a corrente é constante? Então, numa situação que tu faz uma comparação entre dois resistores, onde a corrente é constante, quanto maior a resistência, maior a potência. Onde é que normalmente se utiliza isso? Quando faz associação de dois ou mais resistores em série, porque em série a corrente é igual para todos os resistores. Agora, quando tu faz uma associação, por exemplo, em paralelo, onde a tensão é igual para todos os resistores, quanto menor for a resistência, maior será a potência. Então, por exemplo, quando vais no supermercado comprar duas lâmpadas, uma de 60 watts e outra de 40 watts, com certeza, quando tu engatar essas duas na mesma tensão, a de 60 watts vai brilhar mais do que a de 40. Por quê? Porque a de 60 watts ela é feita com uma resistência menor, por isso tem uma potência maior. Agora, se pegares essas mesmas duas lâmpadas e ligares elas em série, aqui tiver menor resistência, que lembrando é aquela que está escrito 60 watts, vai ter menor potência. Ou seja, ela não vai ter uma liberação de energia equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Então ela vai brilhar menos. Por isso que aquelas indicações das lâmpadas são feitas para ligar em paralelo, que são os tipos de ligações que nós temos nas nossas residências e casas. Ok? Vamos a uma questão, um exemplo, é uma questão do Enem de 2014. Então confira aí comigo. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B.
considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição... Então note, dado o problema, nós podemos ligar o circuito em A e se assim for, nós teremos apenas duas lâmpadas funcionando. Por quê? Porque ele fazendo a ligação aqui em A corrente chegará aqui neste ponto, parte da corrente passará para essa lâmpada e parte para essa lâmpada aqui, chegando até o final. Ok? Então, basicamente, nós temos duas lâmpadas associadas em paralelo. Agora, se, porventura, ligarmos aqui em B, nós teremos as três lâmpadas funcionando. E será que isso vai afetar o brilho dessa lâmpada 1? Vamos ver. Se ligarmos somente em A, temos duas lâmpadas funcionando, são essas duas aqui. Então, basicamente, nós temos uma associação de um valor de resistência R aqui, um outro valor de R aqui. Agora, se tivermos as três lâmpadas funcionando, temos essa daqui também ligada agora em série com estas duas, teremos nessa configuração onde as três lâmpadas funcionam, uma resistência maior. Para que a lâmpada brilhe menos, vejam bem, o que podemos relacionar com a corrente total? Podemos relacionar com a resistência total. Tendo três lâmpadas ligadas, então as três lâmpadas ligadas, teremos então uma resistência total do circuito maior. Sendo assim, a corrente total do circuito será menor, inversamente proporcional. A gente pode ver por esta relação aqui. A tensão é dada pelo gerador, então isso é constante. Quanto maior for a resistência, menor a corrente. O que nós podemos concluir com isso é que, se tivermos então ao contrário, duas lâmpadas ligadas, ou seja, se engatarmos aqui na posição A, teremos no total uma resistência menor. Se a resistência é menor, a corrente será maior. Sendo assim, mesmo que a corrente se divida aqui entre essa lâmpada e essa divisão é igual porque essas lâmpadas têm a mesma resistência, segundo o problema, teremos então uma corrente aqui maior do que se as três lâmpadas forem ligadas. Sendo assim, podemos relacionar por aqui. Por exemplo, tendo uma corrente maior, a resistência é uma coisa só depende da lâmpada, teremos então ela com uma potência maior, ou seja, brilhando mais. Isso fecha perfeitamente com a alternativa letra C, que diz que temos que ligar na posição A, pois a resistência equivalente será menor neste caso. Tá dada a dica de hoje e até a próxima!